Isaías capítulo 36. Senaqueribe invade Judá. Também podemos ler em 2 Reis 18, de 3 a 18, 2 Crônicas 32, de 1 a 8. No ano 14º do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ora, o rei da Síria enviou Rabazaque de Laques a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Ravaxaque afronta Ezequias. Também podemos ler em 2 Reis, capítulo 18, 19 a 37, 2 Crônicas, capítulo 32, de 9 a 19. Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, visto que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrado que, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aqueles cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois faz uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como então poderás repelir um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito pelos carros e cavaleiros? Porventura subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer essas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco hão de comer o próprio excremento e beber a própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz na língua judaica e disse: ouvi as grandes palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as vossas pazes comigo e saia a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Guardai-vos para que não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhes respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista,
Viera Ezequias com as vestiduras rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Isaías, capítulo 37. Ezequias consulta o profeta Isaías. Também podemos ler em 2 Reis, capítulo 19, de 1 a 7. Tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Também enviou a Eliaquim o mordomo, Sebna o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco a Isaías, filho de Amós, o profeta, para lhes dizerem: assim diz Ezequias: esse dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos do parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías, e Isaías lhe disse: dizei a vosso amo: assim diz o Senhor, não temais à vista das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, ele ouvirá uma nova e voltará para a sua terra, e far-lo-ei cair morto à espada na sua própria terra. Voltei, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbana, porque ouvira que se havia retirado de Laques. Então ouviu ele dizer a respeito de Tiraca, rei da Etiópia: saiu para te fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras, destruindo totalmente, e serás tu livrado? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã, e Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amátio e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sevarfaim, Ena e Iva? Eis a oração do rei Ezequias. Podemos também ler em 2 Reis, capítulo 19, de 14 a 19. Recebendo, pois, Ezequias carta das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, tu que só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria têm assolado todos os países e suas terras, e lançado no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livrai-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. Deus consola em forma de poesia. Podemos também ler em 2 Reis, capítulo 19, versículo de 20 a 34. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, portanto me fizeste a tua súplica contra Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemastes? Contra quem alçasse a voz e erguesse os seus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrei no seu cume mais elevado no bosque, no seu campo fértil.
Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha determinado? Agora, porém, eu executei, para que fosses tu que o reduzisse às cidades fortificadas, a montes de ruínas. Por isso os meus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e como a relva verde, e como o feno dos telhados ou de um campo que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porquanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isto te será por sinal: este ano comereis o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que dai proceder, e no terceiro ano semeai, colhei, plantai vinhas e comei os frutos delas. Pois o restante da casa de Judá que sobreviveu tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparam. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, enquanto ele adorava na casa de Nisroque, seu deus, Adramelebe, que é Sarezer, seus filhos o mataram à espada e escaparam para a terra de Arará. E Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar.